Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando. Conseguiu pôr? Bom, então, eu hesitei muito na forma de organizar a apresentação e sobre o que falar. Então, eu optei por fazer uma coisa um pouco diferente, sair um pouco da conjuntura, né, e tentar mostrar uma certa estrutura que o sistema político brasileiro tem, mas que a gente normalmente não vislumbra ou não percebe quando o analisa, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo ir para cá. Então, esse quadro aqui funciona como um ponto de partida, né, dessa minha reflexão. Vejam, aqui é um raio-x das coligações partidárias na eleição de 2014. Então, é uma apresentação gráfica que vem ali primeiro as coligações formadas por Dilma, Aécio, Marina e os outros candidatos que se apresentaram individualmente, e depois, embaixo, vem cada um dos estados, as coligações formadas para governador, né? E as cores que estão ali para presidente, né? Eu tenho um problema que eu sou daltônico, então eu tenho dificuldade de seguir essas cores, mas são as cores da Dilma, do Aécio, da Marina, e o objetivo, então, deste gráfico é mostrar a confusão que é o sistema político brasileiro, né? A primeira... o objetivo central disso é mostrar a falta de estrutura, né? Está ali a Dilma, o Aécio e a Marina, e como as coligações deles não se repetem em todos os estados e você tem uma verdadeira bagunça, né? Então, o que eu gostaria de tentar mostrar para vocês é que por trás desta bagunça tem uma ordem muito clara aí, né? Tem uma estrutura muito forte que está dirigindo, estruturando isso aqui, né? Então, a aparência é de uma bagunça, mas tem uma certa estrutura, né? O primeiro ponto que eu queria observar e chamar a atenção é dois pontos, na verdade, que eu gostaria de já deixar estabelecido desde o início para referência. Vejam que em todas as eleições, praticamente todos os partidos brasileiros participam direta ou indiretamente da eleição, certo? Então, para presidente, os 32 partidos, ou 34, eu sempre confundo, que tinham direito de participar, se não lançaram um candidato, estavam coligados com um candidato. E isto é verdade, estado a estado para governador, com alguma variação. Mas veja que o gráfico corre quase até o fim da página em todos os estados. Então, todos os partidos participam, porém, participam em condição muito diversa, certo? São poucos os cabeças de chapa, né? E coligações muito grandes, né? Então, duas características que estão associadas, certo? Coligação muito grande para majoritária, ao contrário do que para proporcional, diminui a fragmentação. Se eu me coligo com alguém, significa que eu retirei a minha candidatura. Então, a maior parte dos partidos participa indiretamente das eleições para executivo, e não diretamente. Todos participam, mas a maior parte indiretamente. Você tem a caracterização da competição duas grandes coligações e uma série de partidos concorrendo isoladamente. E isso tem correlação com o resultado. Quem é que vai eleger gente? Quem está nas grandes coligações. Esses pequenos partidos que correm sozinhos são sempre os mesmos: PCO, PSOL, PSTU, PCB, não PPS, PCB, né? E os grandes partidos sempre se coligam. Depois eu vou mostrar para vocês que
quem capitaneia as coligações nos estados é geralmente um número muito restrito de partidos. Se formos olhar com atenção, são fundamentalmente 3, no máximo 4 partidos. PSDB, PT, PMDB. Isso para governador. Tá? Então, nós temos uma estrutura que é muito mais simples do que parece à primeira vista. E um sistema partidário que, ao contrário do que acontece para a Câmara, é muito pouco fragmentado. Tá? Bom, então deixa eu agora ver se eu consigo voltar ao meu PowerPoint. Então, onde é que... Cadê? Então, essa forma de mostrar e tentar procurar a primeira estrutura, a gente tem que olhar, então, primeiro, quando a gente fala em reforma eleitoral e está preocupado com o sistema político brasileiro, tem que entender a complexidade do sistema político brasileiro e as várias eleições que ele combina e que traz conjuntamente. Então, em literatura de política comparada ou na discussão sobre o sistema político brasileiro, sempre se fala que o sistema político brasileiro é um sistema que adota a representação proporcional de lista aberta. Porém, as eleições mais importantes no Brasil são eleições majoritárias. Tá? Então, a gente tende a ver o sistema político brasileiro a partir da eleição para deputado federal e da representação proporcional de lista aberta, ver ele, então, de baixo para cima, né? Quando, na verdade, o sistema político brasileiro é organizado, aí sobrou um negócio em inglês ainda de uma apresentação que eu fiz, é organizado nesta forma. A gente está sempre vendo o sistema político brasileiro de ponta cabeça. O sistema político brasileiro corre do presidente para governador, para senador, para a Câmara dos Deputados e depois para deputado estadual. Então, as eleições majoritárias são as mais importantes para o eleitor e para os políticos, para a disputa pelo poder. E essas são eleições em que a magnitude é 1, o sistema partidário, portanto, tende a ser menos fragmentado. Né? Se a gente olha, aqui quem lançou candidato, né, dos partidos existentes, aqui eu parei no PR, podia ir embora para baixo, quem lançou candidato para o quê nessa última eleição? Vocês veem que presidentes são muito poucos partidos que lançam, governador também é bastante restrito, né? Está concentrado o lançamento de candidaturas, certo? Não estou falando do resultado, estou falando antes do eleitor intervir. Né? Você está concentrado em torno do PT, PSDB, o PSB, essa eleição, porque teve candidato a presidente, precisou duplicar em todos os estados, e o PMDB. No outro canto, deputado federal, o que é que a gente observa? Todo mundo lança candidato nos 27 estados. Então, todo mundo está participando da eleição para deputado federal diretamente. Na de governador, a maior parte não participa, retirou a candidatura e retira quase que completamente. Vejam, por exemplo, o DEM. Né? O DEM lançou teve 2 candidatos apenas a governador. Né? O PP, 4. E isso ainda, se a gente for olhar qualitativamente, só em estado pequeno. Né? Então, quem está realmente disputando o poder no Brasil são poucos partidos. Né? E muito concentrados. Se a gente for olhar depois os resultados, como eu vou mostrar, basicamente, quem ganha governadorias e as governadorias mais importantes? PMDB, PT, PSDB. Né? Então, aqui mais resumido, aqui, se a gente olhar as eleições presidenciais nos últimos anos, sobretudo desde 94 para cá, nós vamos ver que a porcentagem de votos, que é o que eu tenho ali em cada célula, porcentagem de votos obtida pelo partido mais votado, segundo partido mais votado, terceiro mais votado, quarto mais bem votado nas eleições presidenciais. Você vê que vai caindo, né? A concentração é basicamente nos 2 primeiros, né? Com algum destaque para o terceiro partido.
Então, o que o sistema está, para eleições presidenciais, está apresentando é uma alta concentração nos dois maiores partidos, que desde 94 são os mesmos. Por enquanto, têm sido os mesmos. Né? Esta estrutura que concentra em torno do PT e do PMDB, do PSDB, é acompanhada por formação de amplas coligações, né, que, então, os outros partidos estão retirando candidaturas e se abrigando dentro dessas candidaturas, que tem uma certa continuidade no tempo. Há algumas passagens daqui para lá, mas tem várias uniões, né, e alianças que são bastante estáveis no tempo. Né? Então, a gente tem uma estrutura bastante razoável aí. Aqui é um dado das eleições de 2010 e 2014, calculada com o dado eleitoral, o dado de educação por urna. Tá? Eu tenho o dado de educação do cadastro eleitoral por cada urna. Eu organizei da menos educada para mais educada, né? E fiz 100 eleições, 100 grupinhos, então, com educação uniforme, aqui do menos educado para o mais educado. Né? O que é que eu estou mostrando aqui? Não só que tanto o PT quanto o PSDB têm uma certa base social na sua votação, como ela se repete entre 10 e 14. E se eu fizesse desde 6, 10, 14, seria a mesma estrutura. Né? Então, os partidos têm uma base social, né? O PT muito mais bem votado pelos eleitores com menor educação, né? Chega a quase 80% das urnas em que todos os eleitores são analfabetos, né? E cai para quase 10%, onde só tem eleitor com nível superior. Né? E o PSDB, quem é o PSDB, quem é o PT? 13 e 45. É que a cor não está muito ajudando. Não, então, eu disse, eu sou daltônico. Eu mando o bicho fazer. Melhora ou não? Melhora? E eu sou míope. Mostra com o dedo, mostra com o dedo. Esse é o PT, ó. Aqui é a gente... O PT é o azul, cacete? É o Excel que faz. É o Excel que faz. Aqui é menos educado, aqui mais educado. Certo? Isso é agrupado cada 1 milhão de eleitores, mais ou menos. Certo? Porque 140 milhões de eleitores, eu faço 100 grupos de eleição. 14 milhões. Né? São centis. Né? E aqui é o PSDB e aqui é a Marina, nas duas eleições. Você vê que a estrutura é basicamente... 2 e 6 é a mesma coisa, já 2 e 2 não. A de 2 e 2 para 2 e 6 tem uma mudança, né? que é conhecida. Né? Então, isso para mostrar que nós temos estrutura também do ponto de vista do voto nesses dois partidos, que isso aí está bastante bem estruturado. Então, são eleições bipartidárias, com coligações muito bem formadas, com estabilidade das bases socioeconômicas do voto, e que são eleições altamente competitivas, que é, então, como deve ser. Né? Eleições para governador. As características, se você for estado a estado das eleições para governador, elas não divergem das características das eleições para presidência. Só que aí é muito mais difícil de mostrar, porque eu tenho 27 vezes cada eleição. Então, eu vou tentar resumir, de alguma forma, essas informações para mostrar para vocês. Aqui, ó, é a concentração de votos somando os dois maiores partidos. Né? Os dois maiores partidos têm, em média, 80% dos votos nas 27 eleições para governador de 1990 até 2014. Né? E aí, alguns casos não, né? Por isso que essa distribuição vem até aqui. Esses aqui são os casos onde a proporção dos dois maiores é menor. Mas o que é que isso mostra? Que tem essa mesma convergência que a gente vê na presidencial, a gente vê para governador. Aqui a soma
da porcentagem de voto nacional dos 3 maiores partidos, do PT, PMDB e PSDB. Você vê que na eleição de 2014, esses 3 partidos obtiveram mais do que 70% de todos os votos para governador no Brasil, né, sendo que eles não concorrem em todos os estados, certo? Aqui, se eu ainda ponho alguns outros, como o DEM, que é o aliado do PFL, do PSDB em vários estados, você nunca encontra PSDB e DEM com candidato a governador no mesmo estado. Você não encontrava PT e PSB até 14. Então, a entrada nos diferentes estados é coordenada pela coligação presidencial. Você não compete com o teu amiguinho. O único que faz isso é o PMDB. Certo? Mas que não compete nunca contra o PT e o PSDB. Ele ou se alia ao PSDB ou se alia ao PT. Ou a ambos, acho. Não, a ambos não. Impossível. A divisão é estado a estado. Mas nas eleições aqui em São Paulo é sempre metade do PMDB vai para um lado. Ah, sim. Facções do PMDB podem se aliar com um grupo ou com outro, sim. Né? Mas quando o PMDB é grande no estado, há sempre que tomar uma decisão. Eu vou me aliar com o PMDB ou vou brigar com o PMDB? O que fez o PT, por exemplo, em 2010? Cedeu para o PT, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais algum que eu esqueci, quase cedeu o Rio Grande do Sul, se o Tasso Genro não lança a candidatura antes da hora, para impedir isso de ser feito. Então, o PT e o PSB coordenavam muito as entradas, o PT não entrava no Nordeste. Nas governadorias, deixava para o PSB. Então, nós temos uma estrutura aqui. Aqui, as vitórias. Você vê que, na última eleição, eles quiseram me atrapalhar um pouco a vida, né? Tem outros, cresceu um pouco, mas é tudo em estado sem grande expressão. Se você pegar pelo tamanho do eleitorado, PT ganhou 5, PMDB ganhou 7, PSDB ganhou 5 em 2014, 7, 12, 17 estados do Brasil estão na mão desses 3 partidos. Né? E são os maiores. Né? É mais complicado, vamos lá. Aqui o ponto essencial é como que isto ocorre. Lembra que eu mostrei para vocês o tamanho das coligações. Há uma relação direta entre o tamanho da coligação e a porcentagem de votos que a coligação ganha. Ano a ano, as coligações estão aumentando, meu eixo aqui está aumentando, mas 10 a 14, maior que 15, maior que 15, maior que 15. Quem ganha a eleição, quem tem mais votos, em geral, são as 2 maiores coligações. Em 2014, se você tivesse que apostar quem vai ganhar para governador, se você não sabe nada do Estado, conta o número de membros de partidos na coligação, aposta nesse. Então, tem uma lógica aqui, certo? Eu devo estar correndo fora de tempo, eu vou ter que simplificar isso aqui. Aqui é uma tabela onde eu tento mostrar quantas vezes a maior coligação, numericamente, o número de membros na coligação, foi a mais bem votada no primeiro turno. Quantas vezes foi a segunda maior coligação, quantas vezes foi a terceira maior coligação, quantas vezes foi a quarta ou mais. O que é que a gente vê aqui? Quarta ou mais, muitas poucas vezes ela está entre as mais votadas. As mais votadas, as 2 mais votadas, se concentram nas 2 maiores coligações. Então, a competição está restrita às maiores coligações. As maiores coligações do ponto de vista numérico. Então, tem uma lógica que está por trás disso aqui. Mas eu vou ter que fazer um pulo. Nós estamos sempre preocupados com as coligações nas eleições proporcionais.
e com o efeito das coligações nas eleições proporcionais sobre a fracionalização partidária, quer dizer, a fragmentação, o número de partidos. Esta é uma relação correta. Agora, por que ela ocorre? Por que o partido grande se coliga com o partido pequeno e dá cadeiras para o partido pequeno? A razão é uma só, para vencer a eleição para governador. A coligação para proporcional, pela legislação, ela é subordinada à eleição para governador. Então, se eu formo uma coligação, o PSDB se coliga com o PMDB na majoritária, ou eles se apresentam coligados na proporcional, ou eles se dividem. Eles não podem se aliar com quem é adversário deles na majoritária. Em geral, o que acontece? Repete. Preserva a coligação da majoritária, ela carrega para a proporcional. E na proporcional ela vai ter esse efeito de o pequeno partido ganhar uma cadeira do grande partido. Então, essa relação que eu mostrei entre votos e o tamanho da coligação, ela também se verifica na proporcional. É a mesma relação aqui. Quanto maior a coligação do ponto de vista numérico, maior a porcentagem de votos que ela tem, mais gente ela elege. E, se a gente vê aqui os pequenos partidos que estão ganhando cadeiras sem passar o quociente eleitoral, estão sempre nessas duas maiores coligações. Quase sempre nessas duas maiores coligações. Esse mais escurinho aqui. São os partidos que não ganhariam cadeira se não estivessem coligados. Então, eles estão se coligando e ganhando cadeira no bojo do acordo para apoiar alguém para o executivo estadual. Então, é a lógica da disputa do executivo estadual que está determinando a fragmentação na Câmara dos Deputados. Então, se a gente não prestar atenção para a eleição para governador, a gente não vai entender o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E a eleição para governador, ela se encerra no Estado. São Paulo está preocupado com São Paulo. O Alckmin, quando estabelece sua estratégia, ou quem quer que seja o candidato do PT, está pensando em ganhar a eleição no Estado. E o que ele está fazendo? Ele está empurrando para o nível federal uma fragmentação partidária. De gente que não necessariamente nem vai estar com o PSDB no plano nacional. Certo? Porque a lógica dele é aqui estadual. Já vou chegar lá. Só para completar. Olha o que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Me devolve o microfone que eu vou levantar. Esse mais escurinho aqui, né, esse mais clarinho aqui, que é mesmo? Aqui é número de estados que cada um dos 30 e tantos partidos lançou ao menos um candidato para deputado federal. Então, aqui no começo, eles lançavam em muito poucos estados, vão completando, chega aqui em 2014, quase todos os partidos entram em todos os estados. Tem pelo menos um candidato. E aqui é o número de vezes que eles estão sozinhos, o restante é o número de vezes que eles estão coligados. Então, a norma é o quê? Entro coligado em todos os estados. Então, se eu estou me candidatando em cada vez mais estados e cada vez mais coligado, a minha chance de fazer um deputado aumenta. Ela passa a ser basicamente aleatória, certo? Se ela for aleatória, esse partido aqui vai acabar fazendo um deputado em algum estado. Por sorte. E é isso que tem acontecido. Os partidos estão fazendo cada vez mais candidatos em diferentes estados. Aqui, olha o número de cadeiras que são ganhas por partidos que não ganhariam cadeira não fosse pela coligação. Na última eleição, 137 cadeiras. 25 partidos ganharam cadeira sim.
Esse número, entre parênteses, se a minha memória estiver correta, é um número que ganhou pelo menos uma cadeira sem pular o quociente. Quer dizer, ele estaria representado, 7 estariam representados de qualquer forma. Então, 18 pularam a barreira, não teriam ganho sequer um deputado. Mas o importante aqui é o dinâmico, né? Ao longo do tempo, e a estratégia. Então, o ponto central... ficou bonito isso aqui. Que as coligações para governador são essenciais para entender a fragmentação na Câmara. Certo? Eleições para governador e proporcionais são marcadas por tendências opostas. A de governador concentrando em poucos partidos, PMDB, PT e PSDB, enquanto a para deputado está ficando cada vez mais fragmentada. Né? Então, na de governador, você tem retiradas de partido que não lança praticamente mais. O PDT não lança mais candidato a deputado, a governador. PP praticamente não lança mais candidato a governador. PTB, desde sempre, né? Mas se retiraram praticamente desse mercado, né, desta competição. Essa é uma competição restrita aos grandes, aos poucos. E a coligação é essencial. Então, aí a pergunta, né? Por que essa coligação e por que essa relação entre o número de partidos, membros da coligação, e o resultado eleitoral? Não faz sentido, né? Aí a lógica me parece ser só uma, e eu ainda estou investigando isso, ainda não consegui os dados para poder fazer. A minha hipótese é que não é o número de membros da coligação, mas sim o tempo de TV. E o que está fomentando esta disputa por essa entrada, né, de um número cada vez maior de partidos, que eu preciso trazer um partido para a minha coligação, é que eu quero tempo de TV. E eu quero não só tempo para mim, como eu quero tirar do meu adversário. Precisa lembrar que o tempo de TV no Brasil ele é fixo, tem um certo tempo que é dado, e você não pode comprar tempo extra. Certo? Então, você não pode... Você recebe um tempo fixo que está determinado pela lei, que é uma proporção dos seus representantes, mais uma cota fixa, e você pode aumentar o seu tempo como? Coligando. Certo? Então, sem querer especificar muito e entrar num caso específico, mas... Microfone, por favor. Pensando aqui, ó, por que esse partido faz parte da coligação do Aécio? O que ele traz para a campanha do Aécio? Só pode existir uma resposta, eu acho. Ele traz alguns segundos de TV, porque isso está garantido para ele. Então, o que aconteceu no Brasil também, um outro ponto que precisa ser tratado, é que com o fim da cláusula de barreira pelo Supremo, em 2006, né? Em 2006, o Supremo diz que a cláusula de barreira não é inconstitucional. O que significa que partidos políticos no Brasil deixam de morrer. Mas eles têm 2 recursos garantidos: fundo partidário e tempo na TV, com os quais eles podem negociar. No caso do tempo de TV, eles podem negociar. Então, o tamanho da coligação, na verdade, é um substituto para a competição por horário eleitoral, né, que é um recurso que o Estado, né, dá gratuitamente para os partidos. Então, o que eu quis descrever é a estrutura do sistema político brasileiro, o quanto ele é competitivo, porque até o PEN importa. Né? Quer dizer, eu trazer o PEN para a minha coligação vai fazer diferença. Então, porque qualquer recurso está sendo valorizado, porque as campanhas e as competições estão muito grandes. Então, tem coligação com 18 partidos, né, para governador. Né? E essas coligações têm aumentado de tamanho. Eu acho que é a competição por horário eleitoral gratuito que está dirigindo. Mas o essencial é perceber que
A lógica da competição está ditada pelas eleições majoritárias, presidenciais e governador, sobretudo para o governador, porque está no entroncamento entre o plano nacional e o plano estadual, e que todo o problema da proporcional que a gente identifica está ligado, na verdade, com a estratégia dos partidos para ganhar governadorias. Uma estratégia que tem sido muito eficiente. Enquanto ela for eficiente, ela não vai ser mudada. Certo? Os partidos vão continuar fazendo isso. Se você proibir eles de fazerem coligações na proporcionais, eles vão achar outro jeito. Então, precisa pensar bem essa coisa quando for pensar em reforma política. Então, essa era a contribuição que eu queria dar, tentando fugir um pouco, pegar por outro ângulo, né, a estrutura do sistema político brasileiro e trazer esses elementos, então, para a gente poder discutir. Muito obrigado. Maravilha.